Olá, alunos do nono ano A e B. É, Estou gravando esse vídeo para vocês, para nós fazermos uma breve revisão dos conteúdos que nós vamos usar na nossa avaliação bimestral de História. Lembrando para vocês que nós temos como objetos de estudos para nossa avaliação de História o capítulo 2, A Grande Guerra, e o capítulo 3, a Revolução Russa. Nós não utilizaremos todos os conteúdos na íntegra, mas eu sempre dou algumas dicas importantes para que vocês possam estudar para a prova, que eu acho que é extremamente importante, que vocês façam a leitura do conteúdo desses capítulos na íntegra, ou seja, da primeira página do capítulo até o final de cada capítulo. Porque assim vocês vão entender todo o contexto daquele capítulo, né? Todas as fases desse capítulo que vocês estão trabalhando. E isso é fundamental para que vocês entendam todo o processo do capítulo como um todo. Além do mais, eu sugiro que cada um de vocês crie as suas próprias formas, as suas próprias estratégias de como estudar. O que eu vou sugerir para vocês? Vocês podem e devem pegar os tópicos que estão elencados para vocês, encontrar esses tópicos, esses assuntos na apostila, grifar. Depois vocês podem criar uma lista com os conteúdos. Vocês podem fazer um resumo desses conteúdos. Vocês podem fazer um mapa mental desses conteúdos. Ou vocês podem criar uma outra estratégia de estudos. Lembrando sempre que o importante não é decorar esses conteúdos, mas sim compreendê-los. A aquisição de conhecimento se dá pela compreensão e não pelo acúmulo de conhecimentos que você decora. Porque decorar conhecimentos, ele é passageiro, ele é transitório, né? Logo, você perde essa capacidade de acumular conhecimentos que você apenas decora. Mas quando você entende o conteúdo, você retém isso por muito mais tempo e, às vezes, pro longo da vida, tá bom? Então, procurem, cada um de vocês, encontrar suas próprias formas de criar estratégias de como vocês vão estudar, tá bom? Bom, o primeiro capítulo que nós vamos estudar é o capítulo 2, A Grande Guerra. E aí eu coloquei para vocês 5 tópicos, ou seja, do capítulo da Grande Guerra, nós vamos estudar, nós vamos cobrar de vocês apenas cinco itens que eu considero os mais, não os mais importantes, porque existem tantos outros itens importantes, mas que por conta do tempo e por conta da quantidade de questões que eu posso colocar na prova, eu tenho que restringir um pouco e selecionei alguns tópicos que eu considero importante. Acontecimentos considerado o estopim da Primeira Guerra. Então a gente vai encontrar alguns acontecimentos que são importantes e que foram considerados estopim para a Primeira Guerra. Eu vou espelhar para vocês aqui o resumo que está no nosso livro de atividades. Eu aconselho que vocês usem o resumo do livro de atividades, que ele é extremamente interessante e importante para que vocês estudem para a prova, tá? Lá você já tem um resumo
pronto, preparado, estruturado para vocês poderem entender melhor o capítulo, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês é, esse resumo. Aqui, a gente tem o resumo, e aí nós temos lá. Vamos relembrar primeiro um pouquinho fatos importantes que antecederam a deflagração da Grande Guerra. A Europa vinha passando por um processo da Revolução Industrial. E esse processo, ele trouxe desenvolvimento tecnológico, com destaque para telecomunicações e os transportes. Então, a gente tem um avanço nesses segmentos importantes da Europa, o desenvolvimento de telecomunicações e de transportes. Desenvolvimento das economias industriais e capitalistas, fundamentando o imperialismo imposto aos territórios asiáticos e africanos. Então, a gente tem, para que a Revolução Industrial tivesse um total desenvolvimento nas nações europeias, a necessidade de matérias-primas, mão de obra barata e mercado consumidor. E isso eles vão encontrar justamente nos territórios asiáticos e africanos. Crescimento do nacionalismo baseado na ideia de que povos de etnia, língua, religiões e histórias comuns devem se unir em um mesmo território e formar uma nação. Então aí a gente vai encontrar algumas ideias como as do, por exemplo, de Adolf Hitler, futuramente, né, que vai criar a ideia de um povo com uma cultura própria, e isso vai ter um desfecho lá na Segunda Guerra Mundial. Bom, a Europa no início do século XX, ela vivia um período considerado a Bela Época, ou La Belle Époque. No contexto dessa segunda revolução industrial, foram realizadas experiências pioneiras com fotografias de movimentos humanos, e tais estudos ocasionaram a criação dos primeiros filmes pelos irmãos Lumière nos finais dos anos 19. A imagem retrata o anúncio de uma das primeiras comédias produzidas com duração de apenas 49 segundos. A Belle Époque foi um período marcado pelo avanço na ciência, nas artes, nos transportes e na comunicação, que proporcionaram melhores condições de vida para a população europeia e inspiraram outras sociedades como a brasileira. Apesar do clima de otimismo e prosperidade, as disputas por território geraram tensões entre os europeus. Era o período da paz armada. Bom, na Belle Époque, o que a gente tira de importante daqui? Era um período em que a Europa estava passando por grandes revoluções na área da arte. Então, a gente tem, por exemplo, o avanço do cinema, o avanço do rádio como meio de comunicação de massa, os grandes musicais, teatro, e isso trazia uma certa comodidade, uma ideia de paz. Porém, enquanto a população vivia esse período de paz, os governos, de modo geral, trabalhavam com a questão do armamento. Então, a gente tem uma paz armada. É um período que vai de 1871 a 1914, quando alguns estados europeus se militarizaram e pressupondo a eclosão de tensões e disputas. Eles já imaginavam que no futuro haveria uma disputa. Nesse período, o serviço militar passou a ser obrigatório, justamente para formar exércitos. As disputas territoriais intensificaram e o sentido nacionalista, o sentimento de nacionalismo, de pertencimento do território, aumentou.
o pan-germanismo e o pan-eslavismo são exemplos desses nacionalismos exacerbados. Então, a gente vai ter é, terras germânicas apenas para os germânicos, terras eslavas apenas para os eslavos. Por isso, o pan-germanismo e pan-eslavismo. Bom, nesse contexto, nós vamos ter, então, só abaixar aqui um pouquinho. Opa, perdi aqui a tela. Eu vou voltar aqui para vocês. Nesse intervalo aqui, a gente vai encontrar, então, o nosso primeiro item que nós vamos utilizar na nossa avaliação, que é justamente a acontecimentos considerados estopim da Grande Guerra. Então, nesse período de paz armada, a gente vai encontrar a junção, a formação de grupos de países que têm ideias semelhantes. E aí a gente vai ter a formação da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente. A Tríplice Aliança formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. E a Tríplice Entente formada pela Inglaterra, França e Rússia. Mas o que realmente foi considerada o estopim? Estopim, para quem não se lembra da aula, é aquela causa que detona todo um problema, tá? O estopim de uma arma é justamente o estouro da pólvora, né? Que faz com que a bala saia do cano do revólver ou da espingarda e vai em direção ao alvo, tá? É o estopim. Então, qual foi o estopim? O estopim da Grande Guerra foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e de sua esposa na cidade de Sarajevo, na Bósnia, pelo estudante sérvio Gravilo Príncipe. Esse estudante pertencia a um grupo chamado Mão Negra, que defendia o nacionalismo sérvio contra os interesses do Império Austro-Húngaro na região. Lembrando, então, que a gente está falando do pan-eslavismo. Então, essa região aí era de origem eslava, e de repente, os sérvios, eles não aceitavam a intervenção do, de outros países, e de repente, Francisco Ferdinando acaba sendo assassinado. E isso vai ser o estopim, a causa, né, que faz com que os países entrem em guerra. E aí a gente tem uma sequência, uma reação em cadeia para que as coisas aconteçam. O que nós vamos ter? O assassinato de Francisco Ferdinando. Isso faz com que a Alemanha e a Itália declarem guerra à Sérvia. Isso vai fazer com que França e Rússia declarem guerra à Tríplice Aliança. Ao mesmo tempo, nós vamos ter uma outra reação, aonde a Alemanha determina a ocupação da Bélgica e a Inglaterra declarou guerra à Tríplice Aliança. Consequentemente, as colônias imperialistas e outros estados europeus acabaram se envolvendo no conflito. Quando eu expliquei esse conteúdo para vocês, eu disse que a Grande Guerra só vai ser chamada de Primeira Guerra Mundial depois que acontecer a Segunda Guerra Mundial, que é quando os historiadores, sociólogos e estudiosos reclassificam a guerra, a Primeira Guerra, como sendo uma guerra de proporções mundiais, tá bom? Bom, aí eu coloquei para vocês como
outro item. Então, o primeiro item foi o estopim. O estopim é o assassinato de Francisco Ferdinando. Daí eu coloquei para vocês as fases da guerra. Nós temos duas fases extremamente distintas. Nós temos uma fase que é considerada a fase da guerra de movimento e a fase considerada a guerra de trincheiras. Essas fases, elas têm características diferentes. São fases onde os exércitos eles caminham de forma diversificada por uma estratégia de guerra. Então, por exemplo, tanto a Tríplice Entente quanto a Tríplice Aliança esperava uma guerra breve e a vitória para si. Então, cada um desses grupos, composto por três países, achavam que a guerra seria muito rápida e fácil. E ambos, os grupos, achavam que sairiam vencedores. No entanto, a guerra durou 4 anos e trouxe uma imensidão de mortos, feridos, e consequências sociais, políticas e econômicas gravíssimas para a Europa. Inicialmente, as tropas tomaram suas posições nas fronteiras, compondo o que foi chamado de guerra de movimento. Então, nessa guerra de movimento, a, as tropas elas iam uma em direção à outra, né? Elas combatiam os soldados das infantarias, das artilharias, eles iam um pouco para o combate de forma mais efetiva. Nessa fase do conflito, a Alemanha avançou em duas frentes de batalha, uma ocidental e a outra oriental. Na frente ocidental, os alemães avançaram com relativa rapidez e prontamente chegaram à França, tomando boa parte dos territórios. Na frente oriental, os alemães avançaram sobre os territórios russos. De acordo com o plano de Schlieffen, as tropas alemãs tinham como objetivo uma vitória rápida e decisiva na frente ocidental, para posteriormente enfrentar a frente oriental. O plano não teve sucesso em decorrência da guerra de trincheiras. Então a gente tem aqui a segunda fase, tá? Então se eu perguntar na prova, quais eram as fases? Eram duas. Fase: guerra de trincheiras e guerra de movimento. Na guerra de movimento havia o confronto entre as tropas. Na guerra de trincheiras, o próprio nome está dizendo, os exércitos, eles ficavam entrincheirados. Aqui a gente tem uma imagem que mostra soldados canadenses dormindo ou escrevendo cartas em uma trincheira, em 1918. Uma trincheira nada mais é do que uma vala cavada pelos próprios soldados para se protegerem das bombas, das granadas, das balas do exército inimigo. E eles dormiam, se alimentavam e permaneciam abrigados nessas valas, seja sob sol ou chuvas. E a gente tem vários relatos, né? Nós lemos na nossa apostila relatos de como que era o dia a dia nessas trincheiras, né? Nós não vamos entrar em detalhe agora, mesmo porque não é objeto do nosso estudo, mas vocês leram e a gente viu lá infestações de ratos, piolhos, problema com cadáveres, né, de soldados que morriam e acabavam ficando nas trincheiras. Aí a gente tem a proliferação de doenças, cólera, peste bubônica e outras doenças que aconteciam. Nas guerras de trincheiras, tinham como característica ser uma guerra estática, ou seja, parada, com avanços lentos. As trincheiras ocupavam as fronteiras entre Bélgica, Alemanha e França, formando labirintos. Ficavam de frente uma para a outra e havia uma extensão de terra entre elas, a qual era denominada Terra de Ninguém.
Os soldados nas trincheiras viviam em péssimas condições em meio à lama, expostos a piolhos, ratos e, consequentemente, a doenças. Então, a gente tem aqui o segundo tópico. Bom, depois a gente tem fatores ocorridos em 1917, considerados decisivos para a Grande Guerra. Então, nós vamos chegar lá em 1917. O que que nós vamos ter em 1917 de tão importante? Os acontecimentos ocorridos em 1917 tiveram como resultado o fim do conflito no ano seguinte, em 1918. Mas o que que aconteceu em 1917 de mais importante? Os russos, após a Revolução Interna, que é a Revolução Russa, que é o nosso outro capítulo que nós vamos estudar, retiraram-se do conflito assinando o Tratado de Brest-Litovsk. Pessoal, gravem bem esse nome, Tratado de Brest-Litovsk. O que que esse tratado fazia? Ele assinava um armistício de paz. Um armistício nada mais é do que um tratado, tá? Eu tanto posso falar um armistício de paz, como eu posso falar um tratado de paz. Se eu falar um armistício tratado, é redundante, tá? Então, eu tenho que falar um armistício ou um tratado de paz. Nesse tratado, a Rússia cedia parte de seus territórios à Alemanha e, consequentemente, saía da guerra. O exército alemão direcionou suas forças para a frente ocidental, a fim de tomar a França. Um submarino alemão afundou um navio estadunidense que transportava mercadorias e passageiros para a Inglaterra. Isso foi um tiro no pé dos alemães. Os Estados Unidos, até então neutros no conflito, declararam guerra à Alemanha. Após o afundamento de um navio brasileiro, o Brasil, que também estava totalmente neutro no conflito, é, perdão, após o afundamento de um navio brasileiro, o Brasil manifestou apoio aos Estados Unidos, mesmo porque o Brasil, aliado dos Estados Unidos, tinha que necessariamente se manifestar favorável aos Estados Unidos. Muito bem. Que havia entrado na guerra. Em estado de guerra, foi instituído o serviço militar obrigatório no Brasil. Gente, depois desse episódio, nós, principalmente do sexo masculino, nunca mais tivemos sossego. Ao completar 18 anos, aliste-se no exército, tá? Até então, não havia o serviço do exército obrigatório no Brasil, tá? E ele foi criado pelo ministro da época, Rui Barbosa, que acaba criando o alistamento militar obrigatório para os homens ao completarem 18 anos. E aí a gente tem uma mudança totalmente nas proporções de guerra, e a gente tem um sufocamento da Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, e nós vamos encontrar a vitória da Tríplice Entente, e após várias derrotas, em 11 de novembro de 1918, a Alemanha se rendeu, pondo um fim definitivamente à Grande Guerra. Muito bem. Quando isso aconteceu, nós vamos partir para o nosso quarto item do nosso tópico, Tratado de Versalhes, consequências para a Alemanha. Bom, o Tratado de Versalhes determinou que todas as colônias alemãs passassem para a Inglaterra e para a França, e que a região da Alsácia-Lorena voltasse para o domínio francês, e que parte do território alemão
passasse para a Polônia. A Alemanha foi obrigada a pagar uma alta indenização. Os alemães também viram sua força militar ser reduzida drasticamente, podendo contar com um efetivo militar de até, no máximo, 100 mil homens. Isso vai fazer com que a Alemanha crie um sentimento de revanchismo. E esse revanchismo vai dar origem, posteriormente, à Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, Tratado de Versalhes e consequências para a Alemanha. A Alemanha perde a guerra, tem que pagar pesados impostos, ela é obrigada a entregar parte de seus territórios para a Polônia e para a França, tem que reduzir o seu exército e, com isso, cria um sentimento de revanche, tá? E na sequência, a gente tem lá Estados Unidos e a Grande Guerra, participação e consequência. Então, eu já falei da participação, o motivo, né, foi o afundamento de um submarino que carregava suprimentos e pessoas indo para a Inglaterra. E a consequência, depois que os Estados Unidos entra para a guerra, ajuda, a sua participação foi praticamente decisiva para o final da Grande Guerra. E os Estados Unidos ele vai passar a figurar no cenário mundial, na ordem mundial, vai se despontar como um país extremamente importante para a nova ordem mundial que estava se formando. O mapa europeu foi reordenado, os Estados Unidos foram beneficiados com os acordos de guerra, desenvolvendo assim uma hegemonia econômica. O que é uma hegemonia? Hegemonia vem de poder, então se torna uma nação extremamente poderosa. Deixa de ter grande influência não só no continente americano, mas também é, na Europa e em outras áreas do mundo, tá? Faz com que a Alemanha acabe perdendo o seu grande poderio europeu durante certo tempo. Tudo bem? Muito bem. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 3, a Revolução Russa. Depois eu vou encaminhar para vocês a correção das atividades, que elas podem ser importantes até mesmo para que vocês possam estudar para a prova. Muito bem. O que nós temos lá? Consequências para a Rússia czarista com a Revolução de 1917. Eu vou entrar direto na consequência, tá? Embora essa consequência ela venha muito depois, ela não venha de imediato. Mas a principal consequência para a Rússia que nós vamos encontrar é justamente a mudança do sistema de governo. A Rússia czarista, czar vem do termo czar ou czar, que significa César e que lembra os imperadores romanos. É um governo absolutista, então a gente teve um período na Rússia em que a dinastia Romanov esteve no poder desde muito tempo, desde 1612, se não me falha a memória, e durante todo esse período, a dinastia Romanov vem se alternando no poder, até chegar em 1917 e a Rússia mergulhada em vários conflitos. Antes disso, a Rússia já tinha tido um problema justamente com os japoneses, numa guerra entre a Rússia e o Japão, pela região da Manchúria, que pertencia à China, e isso desgasta a economia russa, a sociedade russa, a política russa. E o czar vai perdendo a sua
popularidade, vai perdendo o seu domínio, até que a gente vai encontrar a formação de grupos opositores a esse sistema de governo é, absolutista. Então, uma das consequências para a Rússia czarista com a Revolução de 1917, logo de cara, é a mudança do sistema de um país absolutista para um país com uma economia e uma política socialista, tá? Mas vamos lá. Leia no esquema a seguir como estava organizado o sistema agrário na Rússia czarista e como se deu o início da industrialização na Rússia. A Rússia czarista. 85% da população era formada por camponeses e vivia ainda sob relações feudais. Muitos desses camponeses estavam presos a terras por dívidas. Nos centros urbanos, iniciava-se a industrialização e a construção de ferrovias. Com a intensificação da industrialização, iniciou-se um processo de êxodo rural. Lembrem-se que eu expliquei para vocês que eles viviam basicamente da produção de cereais e tubérculos, né, que eram resistentes ao clima e ao tipo de solo que a Rússia possui face à localização geográfica da Rússia em altas latitudes, onde o clima é mais frio. Entre os séculos XIX e início do século XX, a política russa era marcada pela instabilidade política, o que resultou no assassinato de Alexandre II, o czar, em 1881. A insatisfação popular era grande, sendo motivada pela falta de alimentos, pelas péssimas condições de trabalho da população urbana. Nesse contexto, o governo buscou medidas de reprimir as manifestações. Então, entre essas medidas, a gente vai ter algumas extremamente drásticas, né? Que a gente pode citar como, por exemplo, o Domingo Sangrento, aonde a gente tem lá a, o massacre de milhares de pessoas que simplesmente foram até o palácio do czar para reivindicar melhores condições de vida, principalmente de alimentos, né? A gente lembra que, durante as aulas, eu expliquei para vocês que o czar estava muito mais preocupado em produzir armas e munições, do que produzir alimentos. E aí nós vamos ter a formação de partidos políticos de oposição ao czar. A Rússia pré-revolução havia Na Rússia pré-revolução havia grupos políticos contrários ao czarismo. Dois grupos políticos importantes e outros não tão importantes assim. O Partido Socialista Revolucionário, fundado em 1903, defendia o socialismo agrário e um governo mais democrata. Era apoiado pelos camponeses, mas não tinha tanta expressão. O Partido Constitucional Democrata, fundado em 1906, defendia uma monarquia constitucional e parlamentar. Era formado pela nobreza liberal e pela burguesia. Lembrem-se que quando eu expliquei em aula, eu disse, né? Esse Partido Constitucional Democrata, eles defendiam a manutenção da monarquia constitucional porque eles temiam perder os seus privilégios, né? Então, eles queriam que a monarquia continuasse para que eles não perdessem os seus privilégios. Mas foi fundado o Partido Operário Social Democrata Russo, que inicialmente era apenas um partido, mas por ideias divergentes entre seus líderes, vai ser dividido e dar origem a dois partidos diferentes, os mencheviques e os bolcheviques. Fundado em 1898, defendia o estabelecimento do socialismo. Em 1903, surgiram dois grupos nesse partido. Os mencheviques defendiam uma transição moderada para o socialismo, com a atuação inicial da burguesia. Então, os mencheviques, eles eram um grupo
que, de certa forma, apoiavam o socialismo, mas de forma mais lenta, mais moderada, e com a participação, com a atuação da burguesia, porque a burguesia financiava, de certa forma, essas transformações. Já os bolcheviques defendiam o socialismo por meio de uma revolução promovida pela população. Os bolcheviques formavam uma ala mais é, revolucionária, mais revoltosa, né? Mais enérgica. Enquanto os mencheviques eram mais lentos, os bolcheviques queriam algo mais rápido. E aí nós temos também a guerra russo-japonesa e o Domingo Sangrento, como disse para vocês. A Rússia e o Japão disputavam a Manchúria. A vitória do Japão sobre a Rússia resultou em derrotas, crise econômica e descontentamento da população na Rússia. Só para recordar para vocês, o Domingo Sangrento, mesmo após a derrota na Rússia na guerra contra o Japão, os soldados do czar mantiveram-se leais. Em 1905, quando a população de São Petersburgo se dirigiu ao Palácio de Inverno do czar, reivindicando melhoria nas condições de vida e de trabalho, a resposta do monarca russo foi o massacre, que ficou conhecido como Domingo Sangrento. Esse episódio intensificou a insatisfação de diversos grupos, entre eles integrantes das Forças Armadas, camponeses, operários e estudantes. Nesse contexto surgiram os sovietes. O soviete, gente, é extremamente importante. Eu pedi para que vocês grifassem na apostila. Por que que os sovietes são importantes? Porque eles vão fazer parte de um conselho de operários. E qual é a função deles? Lutavam por melhores condições de vida e de salário, tá? Os sovietes, eles vão formar um grupo de pessoas, de trabalhadores, que representam a população de modo geral e principalmente os operários, os trabalhadores. Para amenizar a situação, o czar Nicolau II relutantemente assinou o Manifesto de outubro e criou o Parlamento Nacional, chamado de Duma, que tinha poderes limitados pelo monarca. Lembram quando eu expliquei que eu disse que esse poder era parecido com o poder que nós tínhamos no Brasil na época eh, do Império, que nós tínhamos o poder moderador, que estava acima de todos os outros três poderes, legislativo, executivo e judiciário. O poder moderador, ele fazia descumprir todas as outras ordens. E o poder aqui do Nicolau II, ele podia anular as decisões da Duma. Então, teoricamente, a Duma era apenas fictícia, era apenas um fantoche nas mãos do czar Nicolau II. No entanto, as manifestações populares continuaram ocorrendo mesmo, porque eles sabiam que esse poder ele era temporário e ele era limitado. Aí nós temos a Rússia na Grande Guerra. Nós vamos encontrar aqui algumas coisas importantes. A Rússia na Grande Guerra, mas a gente não vai se ater a algumas coisas aqui que nós não precisamos nos atentar com mais ênfase, tá? Nós vamos direto aqui para, vamos lá, o ano de 1900, Revoluções de 1917, onde nós vamos encontrar é, as teses de Abril. Deixa eu achar aqui para vocês. Nós vamos ter duas revoluções importantes, uma revolução ocorrida em outubro, em fevereiro, e a outra em outubro. Em 1917, foi de grandes mudanças para a Rússia, que passou por duas revoluções. A Revolução Burguesa, fevereiro, liderada por Kerensky, mencheviques assumem o poder, formam um governo provisório e mantiveram a Rússia na Grande Guerra.
O governo estabeleceu o racionamento dos alimentos e, por causa das constantes greves operárias, os donos das fábricas pararam a produção. Os grevistas tomaram as fábricas e Lenin lançou as Teses de Abril. Vejam bem, nas Teses de Abril, o lema era paz, pão e terra. Guardem essas três palavrinhas. Teses de Abril, paz, pão e terra. PPT. Teses de Abril, PPT. Paz, pão e terra. A população queria paz, chega de guerra, pão, alimentação e terras, com a reforma agrária para poder plantar, construir, viver, ter uma vida sossegada. Em outubro, nós vamos ter uma outra revolução, uma revolução socialista, onde os bolcheviques, liderados por Lenin, derrubaram o governo provisório. Houve o rompimento total das estruturas abolicionistas, absolutistas e feudais. O Estado foi separado da Igreja, então a Rússia passa a ser laica, não existe mais uma religião oficial. Foi estabelecida a liberdade de imprensa. A imprensa finalmente deixa de ter a sua mordaça, né, a sua censura. Várias empresas passaram para as mãos de líderes operários. E a Rússia sai da Grande Guerra por meio do Tratado Brest-Litovsk, que eu falei para vocês anteriormente, que era para vocês prestarem bem atenção nesse tratado, tá? Ou nesse armistício de paz. Tratado de Brest-Litovsk tinha como objetivo retirar a Rússia da Grande Guerra, tá bom? Muito bem. Daí nós temos a guerra civil, nós também não precisamos nos atentar tanto a isso, nem o comunismo de guerra, mas nós precisamos nos atentar à nova política econômica, a NEP. O que a NEP trouxe de importância? Sob a liderança do bolchevique Lenin, um conjunto de medidas foi implantada após o fim da Guerra Civil. E aí, as ideias da NEP, né, os objetivos, as características. A NEP, nova política econômica, permitiu a atuação da iniciativa privada, empresas particulares, sob a alegação de que era necessário dar um passo atrás para dar dois passos para a frente. Então, era preciso a Rússia recuar nessa questão de não abrir seu capital para o exterior, para que ela pudesse ter um ganho para poder seguir à frente. Retomada do comércio e apropriação de produção camponesa, então, fazer um comércio e se apropriar de toda a produção camponesa e depois repartir ou redistribuir essa produção através do governo. Saúde e educação não eram mais gratuitas, tá? Então, aquilo que antes era tudo de graça, agora tem um custo. O Partido Comunista era o único legalizado no país. Então, isso limitou a participação política de outros partidos, tá? O único partido reconhecido no país era o Partido Comunista. Ah, uma nação monopartidária, ela não dá liberdade política, né? Você não tem opções. Criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas pelo Partido Comunista. Isso vai fazer com que várias repúblicas que têm a mesma iniciativa da Rússia passem a fazer parte dessa união. E aí a gente tem a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que vai durar até a década de 1990, tá? Bom, e só para finalizar, não tão mais importante, mas também importante, a morte de Lenin em 1924 gerou disputas entre Trotsky e Stalin pelo poder.
E aí a gente tem o Trotsky, que defendia uma revolução permanente, foi derrotado, exilado e assassinado em 1940. Já o Stalin defendia a consolidação do socialismo na Rússia, tornou-se vitorioso e se manteve no poder até 1953, em um regime totalitário, né? Um governo extremamente austero, ok? Com isso, a gente conclui a nossa revisão e eu passei para vocês aqui os 10 tópicos do, da nossa avaliação. Só quero retomar aqui para ver se eu não deixei nada para trás. Então, a gente tem causas, estupim da Grande Guerra, né, que é a questão do assassinato do Francisco Ferdinando, as fases da guerra, guerra de trincheira e guerra de movimento, fatores importantes ocorridos em 1917, considerados decisivos para a Grande Guerra, são dois fatores importantes, que é a retirada da Rússia da Grande Guerra através do Tratado de Brest-Litovsk e a entrada dos Estados Unidos após o afundamento, né, ou a destruição de submarinos dos Estados Unidos por pelos alemães. O Tratado de Versalhes, a gente tem lá as pesadas cláusulas contra a Alemanha, entre elas cobrança de dinheiro, né, de indenizações, perda de territórios, impossibilidade de formar exércitos, e depois isso gera uma rivalidade. E os Estados Unidos e a Grande Guerra, os Estados Unidos saindo vitorioso, se torna uma grande nação, uma potência, uma superpotência, é, e aumenta os seus tentáculos além do continente americano e passa a ter grande influência política, econômica e social também na Europa, na Ásia e na África. Consequências para a Rússia czarista com a Revolução de 1917 é justamente a mudança no sistema de governo, quando a Rússia deixa de ser uma monarquia absolutista e passa a ser um país com uma economia e uma política socialista. Os sovietes, que é aquele grupo, né, aquele conjunto de operários que visam lutar pelos interesses da classe operária, as teses de Abril, de Vladimir Lenin, que tem por objetivos o PPT, pão, paz, pão e terra, né? O Tratado de Brest-Litovsk, que eu já falei, mas que não custa repetir, que tem como objetivo a retirada da Rússia da Grande Guerra. E os objetivos da NEP, que tem aquela sequência de ações, né? Entre elas a estatização da maior parte das fontes econômicas e de produção na Rússia, o fim da liberdade política com a criação de um partido único e também a implantação do sistema socialista em outras repúblicas, formando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Certo? Muito bem, pessoal. Eu acho que com isso eu consegui revisar com vocês os 10 itens dos nossos tópicos para a prova. Relembrando que vocês devem estudar não apenas os 10 tópicos, mas leiam pelo menos umas 2 vezes todo o texto para que vocês compreendam o contexto, tá? E depois ah, os tópicos se tornem mais claros
e façam mais sentidos para vocês, certo? Qualquer dúvida, eu estou à disposição e espero vocês na nossa avaliação. É, Também as atividades referentes aos capítulos, é, eu vou verificar na próxima semana, tá certo? Eu aguardo vocês na avaliação, espero que vocês estudem, não para tirar notas, tá? A minha preocupação não é com a nota de vocês, mas sim com a aprendizagem de vocês. Para mim, não adianta você tirar 10 hoje e esquecer o conteúdo amanhã. Eu prefiro que você tire 6 hoje, mas saiba o conteúdo que fez com que você tirasse 6 por longo tempo, se possível, para o resto da vida, do que você saber apenas o conteúdo para tirar um 10 e amanhã não saber mais nada, tá bom? Aprendizagem é algo que fica para o resto da vida. Uma vez aprendido, nunca mais se esquece, tá? Lembrem-se disso. É, Aquilo que você aprende, ninguém mais tira de você, tá bom? É um tesouro que você guarda aí na sua memória e só você tem a chave, tá certo? Grande abraço a todos e até a nossa prova. Espero vocês.